gente recebe agora o coordenador regional de Defesa Civil, Luciano Peri, para falar um pouquinho sobre o workshop de emergências ambientais e produtos perigosos que acontece amanhã e quinta-feira em Faxinal dos Guedes e Chapecó. Mas antes, obviamente, que a gente vai falar sobre esse alerta emitido pela Defesa Civil nas últimas horas, recebidos em todos os celulares aqui da nossa região, e que de fato assustou muita gente. Peri, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes da Rede Princesa. Então, a Defesa Civil já vinha fazendo um monitoramento dessa condição, da frente fria, que deve continuar durante essa semana. E no final da tarde de ontem, a frente fria ela se deslocou do Rio Grande do Sul para a nossa região. Ela até se intensificou no final da tarde, exatamente devido àquele calor intenso do final da tarde, gerando as condições das tempestades que acabaram gerando alertas desde o nível laranja até o Cell Broadcast, que é o alerta vermelho aqui para nossa região, A gente viu muitos raios, trovões, isso assustou boa parte da população. Além do susto, a gente teve estragos aqui na região, Peri? Sim, nós tivemos eventos em diversas regionais, e a gente começa pela regional de Chapecó, onde alguns municípios, ao exemplo do município de Chapecó e municípios de Água de Chapecó, tiveram destelhamentos, queda de árvores. Tivemos também na região de Maravilha alguns danos, na região de Concórdia também diversos destelhamentos, e na nossa regional de Defesa Civil nós tivemos 3 destelhamentos e 2 pontos de alagamento, A chuva foi muito concentrada, para que você tenha uma ideia, por volta aí das 19h30 minutos, nós tivemos cerca de 20 minutos de chuva intensa, com granizo fino, que felizmente, trouxe uma condição de menor dano, e quando digo felizmente é porque aquele granizo era um granizo fino, era um granizo de menor intensidade. Se fosse um granizo um pouco mais grande ou maior, nós teríamos com certeza problemas em diversos telhados, porque a quantidade de granizo que teve foi gigantesca, Sobre os pontos de alagamento que a gente teve aqui em Xanxerê, são pontos já tradicionais, Eu vi uma imagem do bairro Colato que teve algum problema, e também ali próximo ao Ecopark. Foi devido ao excesso de chuva em pouco tempo mesmo, Peri? Foi o excesso de chuva, para você ter uma ideia. O pluviômetro registrou em menos de 20 minutos mais de 50 milímetros, E em outros pontos a gente teve 85 milímetros de chuva em menos de meia hora. Nós estamos falando de uma chuva extremamente concentrada num curto espaço de tempo, e já é sabido isso, A bacia de contenção ela vem para minimizar, mas nós precisamos ter a ação final, que é uma ação que já existe, inclusive, prazo de validade para iniciar, que é o túnel. Então a gente precisa da vazão. Então é importante dizer que existem várias ações que minimizam o risco, mas em chuvas torrenciais e intensas como essa que acontece, existe o risco do alagamento, e tanto que o alagamento foi pontual, a bacia fez a sua função, reteve o máximo de água que teve, só que chega um momento que acontece, ela precisa fazer exatamente o extravasamento dela. Tem previsão para continuar o clima desse jeito? Tem previsão, nós temos a previsão continua para hoje, A situação de risco de tempestades e chuva intensa, podendo ter pontuais de granizo. Na quarta-feira essa condição diminui e retornamos na quinta e na sexta-feira novamente com mais uma passagem de uma frente fria. A primavera chegou, mostrando sua cara. É uma característica da primavera a gente ter essas tempestades, E ela chegou desde da passagem, do inverno para a primavera, ela veio com todas as condições para se mostrar que teremos diversos eventos durante a própria primavera. Peri, mudando de assunto, falando um pouquinho sobre o workshop de emergências ambientais e produtos perigosos que acontece amanhã em Faxinal dos Guedes. Como vai funcionar e quem pode participar? Então é importante dizer que esse evento é um evento feito de forma conjunta e com diversos parceiros e patrocinadores que estão apoiando. A Defesa Civil de Santa Catarina, junto com outros parceiros, vem trabalhando exatamente a visão e a implementação de ações onde que nós trabalhamos as emergências ambientais e os acidentes com produtos perigosos. Para que você tenha uma ideia, na nossa regional, esse ano nós já atendemos 5 acidentes graves, onde tivemos óbitos com acidente com produtos perigosos. Nos outros anos já tivemos vazamento de produtos perigosos, emergências ambientais que geraram diversos danos dentro da nossa região. Melhor do que a gente trabalhar as ações de resposta é trabalhar a prevenção. Então o workshop ele traz profissionais das diversas áreas, sejam eles desde as áreas do Instituto do Meio Ambiente, do Conselho Regional de Química, dos Corpos de Bombeiros, das Polícias Militar Rodoviária Estadual e Rodoviária Federal, além da Defesa Civil de Santa Catarina, falando com as ações de como minimizar os danos de um desastre.
Também nesse workshop nós temos alguns empresários, nós temos pessoas que têm conhecimento da área de produtos perigosos, que vêm conversar conosco, que vêm trazer exatamente essa realidade de como é trabalhar a prevenção dentro de uma planta industrial, quais são as dificuldades que se tem e quando se acontece um acidente, como minimizar esse dano. O evento é feito em 2 regiões, então a regional de Xanxerê e de Chapecó. O primeiro dia acontece em Faxinal dos Guedes, no centro de eventos. Nós temos, né, cerca de 250 pessoas, nós tivemos que fechar as inscrições, né? O nosso objetivo era 200 pessoas, abrimos para mais 50 pessoas e ainda tem gente na fila de espera. Por quê? Porque é um evento que traz profissionais da área, técnicos especializados. Hoje, o que tem de referência a nível de Brasil em emergências ambientais, em produtos perigosos, em transporte, em fiscalização, né, e principalmente em comunicação de desastre, estará falando aqui. Para que você tenha uma ideia, nós temos participantes de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Minas Gerais participando do evento aqui em Faxinal dos Guedes, Chapecó. Então é um evento que hoje traz uma realidade de entender o que é as emergências ambientais e saber o que fazer nessa situação dos acidentes. Importante lembrar, né, Peri, que a gente não está falando apenas daquele acidente de trânsito com um caminhão que transporta um produto perigoso, mas também das diversas empresas que trabalham com esses produtos e que, se tiver algum vazamento, pode causar um dano significativo. E é nesses momentos que é necessária uma resposta muito rápida por parte dos envolvidos, né? Exatamente, é muito feliz essa sua fala, porque muitas vezes a gente só pensa no transporte rodoviário. O transporte rodoviário é o maior que acontece na nossa região. Só que nós também vamos trazer especialistas que vão falar do transporte ferroviário, do transporte aquaviário, que também faz esse processo, né, de trabalho e, digamos assim, a leva, né, e a condução de forma segura dos produtos perigosos. Mas você falou uma das situações que é muito importante a gente lembrar das plantas industriais. Nós temos diversos municípios da nossa região que foram construídos ou ficaram no entorno de plantas industriais que trabalham com produtos químicos, que têm na sua essência, seja para a refrigeração, seja para a transformação de materiais, os produtos químicos. E esses produtos químicos, dependendo, né, do seu condicionamento, da sua disponibilidade, pode gerar um acidente, pode gerar um incidente e pode gerar um desastre. Então a gente vem exatamente com essa fala de como minimizar, de como prevenir, e aí trabalhando, né, com várias linhas do antes do acidente. Então o que a gente faz para prevenir, para minimizar, quando acontece o acidente, como a gente vai estar trabalhando, e principalmente trazendo alguns empresários dizendo o seguinte: depois do acidente, o que faz, como faz, quais são as ações de resposta. Existem alguns incidentes, Guilherme, que existe o que a gente chama, né, da reparação ambiental, que você fica nesse processo de recuperação muitas vezes por anos, fazendo a remediação, fazendo a verificação se não existe mais o risco, se não existe mais o problema. Então é um trabalho integrado que é feito, e esse workshop só sai, e aqui eu gostaria de fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores e apoiadores. Então nós temos ao Grupo Cetric, que patrocina esse evento, que está junto desse evento, fazendo parte, né, dessa condição, principalmente da destinação dos resíduos perigosos. Nós temos a BTA Aditivos, parceira, né, e inclusive um dos palestrantes é o CEO da BTA Aditivos, que vai estar falando, vai estar trazendo um pouco da sua experiência e sua realidade vivenciada, né, há algum tempo atrás, com a sua planta que acabou tendo desastre. Nós temos a Devolta Logística Reversa, né, o parceiro Edson, que sempre está nessa lida e quer também estar trabalhando dentro dessa questão da destinação correta dos resíduos, e também a Ambipar do Brasil. A Ambipar é um parceiro nosso que chegou, né, também vai estar trabalhando essa questão da destinação e principalmente a questão das emergências ambientais. Então são apoiadores que a gente gostaria de agradecer e que são fundamentais para acontecer o evento, né? O evento ele vai acontecer ao longo do dia? Ele acontece ao longo do dia, né? A partir das 8 horas nós temos a recepção, credenciamento, né, um coffee break para receber todos os participantes, a comunidade em geral. Depois disso, às 8h45, nós temos a abertura do evento, né, com autoridades presentes de Xanxerê, de Faxinal e de toda a região, né, secretários de Estado e outras autoridades que estarão aqui. E depois, às 9h15, temos a abertura inicial com o nosso secretário de Estado de Proteção e Defesa Civil, Mário Delbrandi, que vai estar falando exatamente sobre o Sistema de Proteção e Defesa Civil e o Simulado Geral de Desastres, que para o ano que vem já tem data marcada, né, para ser o segundo simulado
de Santa Catarina. Então são várias informações que acontecem, ele acontece até o final da tarde, todos os dias, às 17 horas e 30 minutos. São 14 palestras, 16 palestrantes que estarão trabalhando aqui e trazendo muito conhecimento, né, para as estruturas de segurança pública, sejam elas de polícia, de bombeiro, de saúde, de emergência, né, de meio ambiente, tanto estadual como municipal, de vigilância em saúde e a comunidade em geral. Então é muito importante a gente dizer que esse evento está aberto à comunidade em geral para participar. Perfeito. Algo mais que a gente precisa destacar sobre o evento, Peri? Não, a gente gostaria de agradecer, né, sempre estar podendo falar, né, e divulgar as ações de prevenção e preparação da Defesa Civil. E lembrando que Defesa Civil somos todos nós. Nós conversamos com o coordenador regional de Defesa Civil, Luciano Peri, falando sobre o workshop de emergências ambientais e produtos perigosos que acontece amanhã em Faxinal dos Guedes e na quinta-feira em Chapecó. A gente estará lá amanhã também repercutindo esse assunto. 7h46 com a força de Brasão, Gale Máquinas, classificado